É médico, é odontólogo, certo? Boa noite, pessoal. Alô, militantes, patriotas e amigos do Resgate. Estamos hoje aqui num momento muito importante porque nós estamos reiniciando nossos trabalhos. A gente começou a fazer esse programa já há 2 anos, na 87 FM, e hoje nós conseguimos trazer isso para cá. Para montar esse estúdio, para montar toda essa estrutura, foi algo assim meio complicado. Por isso houve um tempo longo fora aí das mídias. Mas estamos voltando hoje. Estamos voltando hoje com um momento muito excepcional também, porque nós estamos trazendo gente aqui muito importante para a saúde do Rio Grande do Norte e do Brasil, por que não dizer para o Brasil? Hoje temos os nossos convidados, estamos aqui com o doutor Geraldo Ferreira, que ele é presidente do Sindicato dos Médicos, o único sindicato que não é de esquerda. E também tem feito um trabalho excepcional no cooperativismo. Doutor Geraldo, por gentileza, dê o seu boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Roberta. Boa noite, nossa colega também, Suzy, não é? Boa noite aos que estão nos assistindo. Eu estou me sentindo um menorzinho aqui, viu? Cheio de sumidades. Mas estou bem à vontade. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, boa noite também. Eu gostaria que a doutora Roberta Lacerda desse uma boa noite aqui para o nosso público. E sabendo que o nosso público é o pessoal de direita aqui do Rio Grande do Norte e também espalhado pelo Brasil inteiro. Doutora Roberta, dê o seu boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando para os patriotas. A gente está sendo recebido aqui com muito carinho, me sinto muito contente de estar entre amigos e, como diria o doutor Geraldo, eu sou a caçula aqui no meio. Valeu. Então, agora vamos assim às pessoas de mais experiência. Temos aqui o doutor Pedro Cavalcante, que ele já tem uma experiência de gestão muito importante aqui para o Estado, foi 2 vezes secretário da Saúde. Então, doutor Pedro, por gentileza, dê o seu boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite a Geraldo, a Roberta, a Suzy e ao telespectador, sobretudo. A discussão que nós podemos fazer sobre saúde e a nossa visão, ela é ampla, né? E ela é dinâmica. A gente discute isso hoje, discute daqui a 2, 3, 5, 10 anos, e ela ainda é um assunto para se discutir, porque precisamos realmente de novas ideias e novas atitudes. Isso, na realidade, né, a política de saúde, qualquer outra, segurança, educação, parte, né, do princípio que tem que ter políticas públicas. Vou fazer agora esse desafio, começando. Doutor Pedro, qual é a realidade da saúde no Rio Grande do Norte? A realidade da saúde do Rio Grande do Norte é quase a realidade do SUS. O SUS que foi criado por uma lei, né, em 1990, e eu fui secretário na primeira década. O SUS era uma criança. Os municípios ainda não tinham, não sabia exatamente qual é a função dele. E hoje não, hoje o SUS já é um adulto, já com 32 anos, então ele já tem que ter suas decisões e suas diretrizes bem definidas, onde o governo federal é quem faz as diretrizes, o governo estadual é quem coordena essas diretrizes e os governos municipais é quem executam essa diretriz, ou seja, uma verticalização para que a execução ela esteja mais perto do povo. Porém, a gente sabe que é uma situação muito difícil para o SUS, porque uma hora você tem um gestor que é oposição ao Estado, oposição a uma prefeitura e oposição a nível central, e esse alinhamento, infelizmente, ele não é nunca perfeito. Mas eu considero, com minha experiência de 2 vezes, o SUS uma das melhores, o melhor e maior programa que existe para um programa público. O problema é discutir o financiamento, e aí a gente pode depois começar a conversar sobre isso. Perfeito. Doutor Geraldo, eu gostaria que o senhor desse a diferença entre o SUS em tese e a realidade. Qual é essa diferença? Porque o SUS, como ele falou, é um programa excelente, maravilhoso, fantástico em tese. Porque até hoje a gente vê pessoas morrendo na fila, falta de hospital, uma série de carências. Gostaria que você desse a sua opinião, já que o senhor é um presidente de um sindicato e tem acompanhado de perto, em loco, esse problema.
É interessante, Pedro, a gente às vezes conversa sobre o sistema e o sistema, como ele é montado, é até interessante, mas ele tem um problema gravíssimo e talvez o maior deles, que seja a acessibilidade, não é? Realmente, quando o paciente consegue ser atendido, ele, via de regra, avalia o sistema como razoável, mas na maioria das vezes ele não consegue ser atendido. Eu digo muito que o sistema precisa de sorte. Você chegar no Valfredo Gurgel, que é um hospital de urgência, num dia que não esteja superlotado, não é? No dia em que você tenha condições de ser examinado e que as máquinas estejam funcionando. Mas o que eu reputo de maior gravidade dentro do sistema é a mentalidade que se implantou dentro do sistema, que é uma mentalidade, vamos dizer, muito socialista. Nós convivemos muito tempo com um sistema que era o INPS, etc. Tudo era um sistema que tinha muitas parcerias com o setor filantrópico. Tudo isso extinguiu-se. Santas Casas estão à beira da falência, as APAMs no interior do estado, toda cidade do interior do estado fazia cesárea, fazia períneo, fazia uma esterectomia, fazia uma hérnia, fazia uma vesícula. Não se tem mais nada, mais nada. Então, nós estamos pagando um preço terrível por um sistema que se encastelou num formato socialista, onde desprezou o setor filantrópico e privado como auxiliares. E muitas vezes são considerados como exploradores e bandidos, né, dentro desse sistema, quando na verdade eles são peça fundamental do atendimento. E muito disso foi trazido pela posição ideológica de esquerda, não há nem dúvida. Ela é um complicador dentro do sistema, porque não precisa essa visão de esquerda que sequestrou a ideia de que o atendimento básico é fundamental. Todos nós sabemos que o atendimento básico é fundamental, mas esta ojeriza do setor de esquerda ao sistema filantrópico, ao sistema privado, ao sistema complementar dos planos de saúde, que estão também sendo levados praticamente a uma inviabilização financeira, não é? Tudo isso tem complicado a saúde. O modelo de esquerda implantado na saúde é complicado, não é? Nós precisamos ter um sistema público muito eficiente, mas auxiliado pelo setor filantrópico, pelo setor privado, para que a gente consiga assistir toda a população. Doutora Roberta Lacerda, eu gostaria que você fizesse e pintasse para a gente como foi o atendimento aqui no Rio Grande do Norte com respeito à pandemia. Eu acho que dá para a gente fazer um link exatamente recapitulando tudo que o doutor Pedro falou e o doutor Geraldo. Existe toda uma hierarquização do atendimento do SUS, mas infelizmente essa política esquerdista de que tudo se resolve na atenção primária e principalmente a dinâmica de fechamento, né, dos hospitais regionais, porque segundo eles não dava lucro, ou pelo contrário davam prejuízo, isso foi levando a política de deshospitalização e de principalmente inchaço na rede de atenção primária e de UPAs. Porque o papel das UPAs era de fazer um atendimento de emergência, mas hoje elas fazem o que os hospitais faziam. E a gente tem UTIs de UPAs lotadas com pacientes de clínica médica que deveriam estar sendo atendidos em hospitais de clínica médica, que, por sua vez, foram fechados nesses últimos 4, 8 anos, 12 anos. É uma política que é nacional, que tem esse viés esquerdista e que não respeita o que, de fato, a hierarquia promete. O município deveria ser executor, mas, primordialmente, nós temos áreas em que esse espécie de consórcio intermunicipal poderia fornecer a parceria junto à filantropia, junto ao cooperativismo, junto a empresas de parceria privada, para fomentar essa regionalização do atendimento. Como o doutor Geraldo bem disse, as cirurgias de pequeno e médio porte eram para estar acontecendo nos hospitais regionais. O próprio atendimento da Covid foi forçosamente necessário estabilizar os leitos de urgência e emergência nesses hospitais que já estavam em defasagem e abandonados. Então, quando o governo federal chega com um financiamento, de imediato se abrem vagas, mas o recurso que chegou e foi executado pelo município
foi muito mais rápido em resposta em relação ao governo do estado. A gente tinha uma lista de pacientes em espera nas UPAs do Rio Grande do Norte muito maior do que as de Natal, mas as de Natal sofriam pressão dos hospitais e pacientes do interior que vinham pelos carros das famílias. Então, muito ficou nessa briga gestor estadual versus gestor municipal, região metropolitana, maior densidade demográfica e, claro, com uma rede de atendimento há muito tempo precária de hospitais regionais, Natal foi o denominador comum desses pacientes. E por isso caíam sempre com maior índice de letalidade, maior número de óbitos, porque além de maior população, era o maior número de cartões SUS de pacientes que nem sequer moravam aqui. Então a gente viu uma resposta do município de Natal muito mais rápida na abertura de leitos de UTI, hospitais de campanha, do que a do próprio governo do estado, que inclusive deixou no município uma dívida muito importante para ser paga. E uma dívida social e uma dívida... com a vida das pessoas. Porque quando se disse que era para ficar em casa até faltar ar, isso foi de uma maneira leviana levada a cabo, em que eles não entenderam que tanto UPAs como a atenção primária deviam permanecer abertas, porque o atendimento primário deveria fazer exatamente essa sinalização de quando é que o paciente iria agravar, e não em casa sozinho, até a falta de ar, que era o momento mais crítico, onde quase nada poderia ser feito, em termos de corticoide, anticoagulante, que a gente já sabia que funcionava. Então, muitos morreram, inclusive em filas de atendimento de UPAs, que nem sequer chegaram a ser transferidos para leitos de UTI nos hospitais. Quando a gente via o aprisionamento de pacientes demorando mais de 72 horas para receber um leito de hospital de UTI, a gente já sabia que esse paciente não ia nem sequer entrar naquela estatística de pacientes que morreram naqueles outros hospitais, porque morreram nas UPAs. Doutor Pedro, gostaria que o senhor desse uma opinião a respeito dessa visão de doutora Lacela. Eu só falei nos níveis de gestão. Perfeito. Que seria exatamente o federal, o estadual, o municipal. Mas o SUS também é montado no nível de atenção, que é o que Roberto falou muito bem, que Geraldo introduziu esse assunto. A atenção, existe a atenção básica, existe a média complexidade, existe a alta complexidade. A média complexidade foram aqueles que não tiveram um bom atendimento de prevenção de doenças, né? E aí as doenças, elas atingem um patamar de média complexidade. Se essa média complexidade ela não tem também a verdadeira assistência que precisa, aí ela complica e passa para alta complexidade, que é extremamente cara para qualquer país do mundo. O que é que aconteceu? Deram-se aqui prioridade para a atenção básica e sem as coisas funcionar, porque até os municípios levaram muitos anos para começar a entender qual era a participação deles. Quer dizer, eles não quiseram fazer consórcio. Eu comecei a discutir consórcio em 1997. Estou falando de 97 para cá, 25 anos. E onde é que estão esses consórcios? Eles estão fora dos municípios. Eram eles que deveriam se juntar e fazer uma capacidade instalada e fazer a atenção básica de uma forma muito mais regulada. Inclusive, quando Geraldo chama nas APAMs, é porque a pediatria e a obstetrícia é atenção básica. Aí passamos a ter a alta complexidade. Quando essa pegou o orçamento, consumiu aqui muito e a alta complexidade começou a consumir demais, a média complexidade faltou dinheiro, faltou ação, faltou planejamento. O que é que acontece? Hoje, nós temos aqui no nosso estado, dito pelo secretário de saúde, mais de 20 mil cirurgias reprisadas de média complexidade. Quando eu estava no governo, fiz todo o sacrifício para inaugurar uma reforma que fazia 12 anos no Hospital da Polícia Militar. Fui eu que incluí esse hospital dentro do sistema SUS. Até 2018 ele não fazia parte do SUS. E o próprio orçamento daquele hospital não era pela CESAP, sim pela Secretaria de Segurança, que não tinha dinheiro para colocar na área da saúde. Hoje esse hospital, nós terminamos com o programa de que ele ia ser o hospital da cirurgia de média complexidade
aqui no estado, até que os regionais voltassem, como você disse, de oferecer esse serviço de média complexidade. Então, isso é o que está deixando os pacientes sem entrar numa fila, que às vezes a fila caduca. Por que caduca? Eu preciso fazer uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de amígdala, uma cirurgia de varize. Aí eu faço o pré-operatório e você leva 4, 5 anos para um dia ser chamado. Quando chega não tem mais pré-operatório. Aí vai ter que fazer os exames todos de novo. E a fila já cresce aqui. E você não vê as pessoas. Quando eu era secretário, fizemos junto com o Ministério da Saúde, uma pesquisa e disse o seguinte: quem mais fala mal do SUS, exatamente quem nunca precisou de SUS. Isso é que é o pior. Por quê? Porque, como diz Geraldo, às vezes por um ato de sorte, certo? Quando você entra no SUS e recebe um atendimento, você sai muito satisfeito. O SUS é polêmico, mas é polêmico por quê? Porque não tem o financiamento. Vamos botar na Constituição: saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Aí botaram um ponto, devia botar uma vírgula e ter dito: e será financiado com tantos por cento do orçamento, diz Paulo Davim, que já foi esquerda, depois ele foi senador sem ser pela esquerda. Ele fez lá um projeto para que parte do imposto de cigarro viesse para a saúde. Não passou. Por quê? Porque o cigarro é um problema de saúde, presença de câncer, tudo isso. Parte do dinheiro do IPVA viesse para a saúde. Por quê? Porque o trânsito hoje é um problema de saúde pública. E não conseguiu agregar valores. Por quê? Porque existe um sistema todo a nível também federal, né, na Câmara e no Senado, que ele não conseguiu fazer coisas que sejam tão lógicas. Mas não podemos desistir. Temos que fazer isso. Essa questão da tabela SUS, dizer que vai aumentar 25%, olha, sobre a tabela SUS, ela já é zero. 25% de zero é zero. Tem que existir uma nova composição financeira e uma nova composição de orçamentos. Por quê? Porque o SUS, num dia que está faltando aqui uma seringa para tirar meu sangue e fazer um hemograma, na outra ponta tem alguém fazendo um transplante de fígado que custa 1.300.000. Então você vê como a coisa está distorcida. Então quem entrou na fila e conseguiu fazer o transplante de fígado está muito satisfeito com o SUS, porque nem os próprios serviços suplementares eles não dão essa estrutura tanto. E aqui no Rio Grande do Norte, a gente acorda para mudar, viu, Geraldo? Você que tem essa atividade, que eu lhe acompanho, profissionalmente há 33 anos, pessoalmente aí talvez nesses últimos 30 anos, a gente já tem discutido muito, foi um grande auxiliar meu quando eu fui secretário. E a gente dizer, ou se muda e dá acessibilidade, ou a gente não tem nada. Hoje nós temos pouco mais de 500 mil habitantes do Rio Grande do Norte que tem um plano de saúde. Ruim ou bom, mas é um plano de saúde. E os outros 3 milhões? Não tem nada. O único acesso dele é único e exclusivamente pelo SUS. E esse funil está cada vez ficando mais estreito. Então a discussão tem que ser bem mais ampla, tanto nos níveis de atenção como nos níveis de gestão. Eu vejo aí, qual seria na realidade a causa? É planejamento, é investimento, é política pública? Qual seria, né, uma solução para que o SUS voltasse ou conseguisse ser o que promete ser? Primeiro, financiamento. Segundo, gestão. Certo? Fazer mais com menos. Certo? O terceiro grande problema do SUS, por incrível que pareça, é a judicialização. Sim. Tem canetadas aí de cirurgia de 500 mil, 700 mil, sem ninguém pedir quanto é que é o orçamento médio de uma cirurgia dessa na rede privada. Então essa judicialização é um orçamento à parte que nós, quem já esteve lá como eu, ou os que estão, não tem a menor ideia de se ele já é maior ou igual ao orçamento que a gente tem
pelo orçamento geral do SUS, né, que vem do federal. Muitos municípios não tem nenhuma outra receita de SUS. É o que é transferido de fundo a fundo para o município. Agora, já as cidades maiores, o estado, ele tem o OGE e o OGM, que tem aqueles 12% ou 17% que são obrigatórios de aplicar. E aplica, porque não é 17% de tantos bilhões, é 17% ou 12% do arrecadado. Se arrecada pouco, vai pagar pouco, vai estar pouco dinheiro. Então o que precisa é exatamente termos aí essa harmonia de poderes. A judicialização quebra totalmente o planejamento financeiro de um secretário de saúde. Nós tivemos um problema muito grande em relação a financiamento, realmente. Nós temos hoje, para essa quantitativa que Pedro diz, de em torno de 20% da população tem plano de saúde, por aí, 200 bilhões. É o mesmo valor do SUS para os 80% restantes. Então há uma discrepância financeira. Mas eu acho que nos últimos 20 anos no Brasil, houve uma distorção no atendimento, não é? Praticamente se extinguiu a filantropia. Eu costumo olhar os modelos antigos, olho os modelos atuais e insisto muito nessa questão. A filantropia, ela dava um nível de assistência à população, apesar qual era a grande implicância. Se chamava às vezes essas pessoas de indigentes. Mas o Estado, com a sede de assumir tudo, ele não quer mais filantropia, né? Ele quer extinguir essa filantropia. Então isso foi um prejuízo enorme, porque a gente sabe que tinham pessoas que se dedicavam, né, de corpo e alma a atender a população. Hoje se criou um monstro burocrático. Pedro, eu chamo o sistema, essa burocracia do sistema, ela tem que ser resolvida. O povo não tem a menor noção de como vai ser assistido. É uma campanha política, a Roberta deve estar se deparando muito com isso, eu também. O maior drama é a saúde. Onde a gente chega, as pessoas dizem, eu tenho um lipoma aqui, eu não sei como resolver. E realmente, eu não digo nem... ela não tem como resolver, porque ela vai a uma unidade básica, aí o camarada diz, vou pedir uma consulta com o cirurgião. Aí vai o cirurgião diz, é um lipoma, mas eu preciso de uma ultrassonografia para saber se não está atingindo algum vaso, algum nervo. Aí volta para a unidade básica. Aí a unidade básica entra na fila para fazer esse exame. Aí quando ele volta, já não é o mesmo cirurgião. Olha, é um drama, não é? Quando não acontece, quando ele volta para a unidade básica, o médico está de férias e não tem substituto, não é? Então, ela não encontra, às vezes, a continuidade do atendimento. E isso causa um transtorno muito grande aos pacientes. Eu tenho também me deparado com alguns casos, por exemplo, até parente tem uma tireoide benigna, e aí entra também o que Pedro colocou, as distorções do sistema. Se você tiver uma patologia maligna, existe uma lei que lhe garante atendimento em 30 dias e início do tratamento em 60, não é isso? Pois bem, se essa mesma doença de tireoide for benigna, você não tem prazo de tratamento. Olha que contrassenso, né? Então, até eu particularmente tenho uma parente que tem um bócio gigantesco, não pode mais nem dormir estendida, tem que dormir sempre sentada. E eu venho lutando para ver como é que eu resolvo isso, né? Porque o sistema ele não anda. Qual é a previsão? Não tem previsão. Por quê? Porque entram 3 ou 4 pacientes por mês no sistema e opera 2 ou 3. Então vai sempre crescendo a fila. É uma situação muito dramática. Eu, particularmente, volto a insistir, me perdoe voltar a insistir, eu sou um presidente de sindicato. Eu sou defensor do sistema público. Eu acredito que o sistema público deve ter uma base constituída de funcionários e de serviços, pelo menos de 50%, para ele não ser refém de ninguém. Mas ele não pode abrir mão da sociedade. Ele precisa deixar a sociedade fluir, porque isso é quem vai trazer o desenvolvimento e baratear, por incrível que pareça, os serviços, estimular a concorrência, não é? Porque é um sistema totalmente estatizado, o sistema de saúde. Diferente de todos os outros sistemas. Você vai para transporte, vai para construção, vai para tudo, se admitem as parcerias. Mas na área de saúde,
com esta visão extremamente, a gente pode chamar, voltada muito para a esquerda, é um sistema que fecha as portas a uma ventilação, ou seja, eu adotar práticas novas de gestão, por exemplo, você vai ver que quando... Vou dar um exemplo, Pedro, de Mossoró. Nós tínhamos um gargalo tremendo lá na parte de obstetrícia. Aí se pegou aquela antiga, a PAMIM, não é? Se transformou na maternidade Almeida Castro, se fez uma intervenção judicial. Hoje se faz lá 600 partos por mês, atende a toda a região, não há fila, não há espera, nem falta de leitos. Agora, o que o governo do estado está fazendo? Está abrindo um hospital da mulher lá. Não é que o hospital da mulher não é necessário. Podia ser muito importante. Mas para quê? Para desmanchar um serviço que existe e abrir o hospital da mulher. Vai acabar com o serviço que está funcionando para abrir o hospital da mulher. E esse retrato a gente tem visto nesse governo atual. Fechou-se o Hospital Rui Pereira, prometendo-se o Hospital João Machado e o Hospital da Polícia. Tudo fantasia. Se fosse verdade, era ótimo, né? Mas ele tinha no Rui Pereira 3 salas de cirurgia, o Hospital da Polícia só tem uma, muitas vezes ocupada com outras cirurgias, e os pacientes diabéticos estão totalmente desassistidos, né? Roberto deu uns ligeiros toques aqui em fechamentos de leitos. É lamentável que o governo, esses governos sucessivos do PT, embora venha até mais antigo, desde o PSDB, mas o que se fechou de leitos, as pessoas não têm onde se internar, faltam leitos, não tem. E isso houve uma diminuição brutal. Enquanto a população aumentou consideravelmente, o número de leitos diminuiu. Tanto na rede pública como na privada. A previsão do CRM na última análise de 2018 era de 100 mil leitos no Brasil. E se nós pegarmos, aí agora é o gancho que eu queria pegar, se nós formos pegar agora a psiquiatria, o povo está morrendo nas ruas, estão se suicidando, não é? 14 mil suicídios em 2021. E a violência doméstica é reflexo disso, porque o paciente psiquiátrico ficou o quê? Abandonado. Total, né? Disse que as UPAs deveriam atender agora também as urgências e emergências psiquiátricas. E todos nós que nos formamos médicos sabemos que é completamente distinto o atendimento desse paciente. O que antes se tinha no serviço formado especializado com pronto-socorro como o João Machado foi totalmente desmantelado. Nada contra abrir leitos de clínica médica, mas se mantivesse a urgência e emergência psiquiátrica, porque hoje até as ambulâncias e o próprio serviço do SAMU sofrem para saber aonde que levam esse paciente que fica peregrinando numa via crucis quando já não deixou o rastro de sangue, tentando ou concluindo o assassinato, um parricídio, um fratricídio, enfim, matando familiares, quando não, levando a uma situação de completa desassistência do núcleo familiar. Ô Roberto, engraçado também, você vê que o governo não enxerga, às vezes, Pedro, a raiz do problema. Por exemplo, é claro que nós temos feminicídio, é um caso gravíssimo, né, no Brasil, mas eles não estão considerando esse feminicídio como uma possibilidade de doença mental de quem está matando. Só querem fazer aquela pregação ideológica do machismo, supremacia branca. Né? E detalhe, se o feminicídio for de uma gestante, é homicídio duplo, mas quando é aborto, é planejamento e direito reprodutivo da mulher. Com respaldo, inclusive, da Febrasgo. A Febrasgo está autorizando aborto em qualquer idade gestacional, como a OMS. Então, quando a gente questiona algumas sociedades científicas ou entidades nacionais e internacionais, é porque a gente tem criticidade, principalmente valores morais, que nos levam à prática médica segundo a nossa consciência. Como é que a gente chama, né? No Código de Ética Médica, eu tenho uma objeção de consciência a fazer esse ato. Como é que eu vou permitir que uma criança de 11 anos, que teve uma relação consensual com outra criança de 13 anos, que já estava em situação de negligência paterna, tivessem um filho, um ato sexual, isso progredisse por uma gestação de 36 semanas e baseado numa denúncia de um jornaleco que ficou ainda fazendo campanha contra a promotora que tentou proteger as duas vidas, a da mãe e da criança, que era um feto feminino, levasse a cabo um óbito fetal com aplicação direta de digoxina, que é uma morte gravíssima, com muito sofrimento, convulsão do feto, que depois foi
totalmente retalhado no útero dessa criança que se submeteu a um procedimento de intervenção com altíssimo risco de vida, maior do que ter induzido o parto de maneira precoce, porque já tinha viabilidade fetal. É um drama, não é? É um exemplo de como a cultura de esquerda distorce uma ideia de que a criança tinha sido estuprada, não foi estupro. A criança tinha direito a um aborto, não era um aborto, já tinha passado de 20 semanas, que pela Constituição só é até 12, e que ela tinha viabilidade fetal, então ela tinha menos risco se submetesse a uma indução do parto para depois terminar ali 2, 3 semanas numa incubadora e ter sido, né, enfim, levada para adoção, o que quer que fosse. Pois é, então recentemente eu estava exatamente numa roda de discussão sobre essa questão de feminicídio, e a gente, ora, mas me diga uma coisa, se você tem um ciúme doentio, isso não é uma patologia psiquiátrica não, Pedro? Não é? E é de comportamento, né? Perfeitamente, mas não se cuida de se tratar essas pessoas, né? Não se Só cuida. querem resolver aquele objetivo final, né? E é cultural, não, e é cultural. Isso é um problema. Aí começa com essa pregação exatamente dessa questão do machismo, de tudo. Tudo isso pode até estar ter alguma relação no meio, mas não se pode ocultar os outros problemas, né? Não tem como se fechar a porta para essas visões. Nós vivemos, né? Agora a gente pode também, nós estamos discutindo aqui mais saúde, mas evidentemente nós estamos no meio de uma guerra cultural, não é? Onde todas as teses elas estão sendo colocadas forçosamente, não é? Onde se esqueceu tudo. Pedro deve ter visto também, por exemplo, as últimas provas de residência médica do Enem, não é? Sim, as coisas chegam, da ideologia de gênero. As coisas chegam a um nível escandaloso. Por exemplo, uma patologia muito comum, perdão, não é tão comum, né? Mas doença falciforme, né? Que é uma patologia de origem genética, tem um negócio. Aí começou-se a dizer que essa doença não era assistida porque ela é mais prevalente em negro, etc. Tudo. Então, tudo que a esquerda pode, sim, inclusive nessas questões gravíssimas da saúde, né? Aí ela procura um jeito de meter racismo, de meter feminicídio, sexismo. É uma coisa dramática, não é? Essa realidade, né, é triste, né? O que a gente está vendo aqui hoje é uma aula, né, para que todo mundo saiba o que é na realidade a saúde. Nós temos aqui 3 pessoas hoje que estão dissecando, você entende, os problemas hoje que a gente tem no Rio Grande do Norte. E não é só no Rio Grande do Norte, eu acho que é no Brasil inteiro. E nós temos que ter uma solução para isso. Essa solução, eu acho que nós estamos aí caminhando, temos aí uma esperança agora, que a gente vai poder mudar, né, essas diretrizes, né, de governo, para talvez a gente consiga continuar com esse governo aqui hoje federal, que está aí propondo uma série de reformas, e que a gente, um governo reformista, e que a gente consiga, né, uma qualidade de vida melhor aqui para a população do Brasil. Eu acredito que seja assim. Mas eu gostaria de saber o seguinte, né, porque já que a gente tudo é levado, sabe, para a ideologia, entende? Hoje nós temos um problema que é grave, que é a droga. Entende? A droga hoje é democrática, ela chegou em todos os lugares. Não existe mais diferença de branco, preto, rico, pobre. Ela chegou e chegou chegando. E de qualquer forma, né, como já foi comentado aqui, eu acho que ela antes é um problema mental. Você entende? E contrariamente, né, o governo propiciou. Então vocês estão querendo até descriminalizar a droga. Não reconduzir o drogado para a sua recuperação, mas doutor Pedro, alguém podia falar a respeito, né, desse elo entre a droga, e os problemas mentais. Eu tenho até por convicção, o problema da droga hoje é um problema realmente em todo lugar do Brasil. Você vai numa cidade com 4 mil habitantes aqui do Rio Grande do Norte, a droga já circula lá, certo? Então não é privilégio da classe A, B e C, não. A droga, e hoje você tem uma droga extremamente barata, que chama-se o crack, que da segunda vez que você consome, você já é dependente. Então a droga é um mal enorme, traz um mal enorme, mas por quê? Porque a droga, muitas vezes, ele leva para um quadro de euforia. E aí ele começa a se sentir melhor com a droga do que dentro daquele quadro
que é de alegrias e tristezas que todos nós temos que viver. Aprende com as alegrias, aprende com as tristezas. Ninguém pode ser alegre 100% da vida, nem vai poder ser triste 100% da vida. Mas aí vai em busca da euforia. É isso que a droga motiva. E os traficantes, todos eles são os grandes agentes desse problema. Por outro lado, quando você não tem euforia, não tem muita alegria, a tristeza já está no patamar mais baixo, que é a depressão. Então, essa população jovem, ou está, muitas vezes, sem muitas opções, então ele corre para a euforia através da droga que estimule, né, que vai aí a crack, cocaína, êxtase, LSD, tudo, ou vai para a droga legalizada, que é o antidepressivo e esses ansiolíticos, não sei o que, tudo. Então, ela sai do nível de normalidade, onde você vai exercer sua cidadania através de ter um casamento sólido, através de ter um emprego que você possa viver dignamente, né? Ou frequentar escolas e tudo. Então, isso é o fim do mundo, como eu acho. Então, droga tem que ter uma política totalmente diferente. Tanto uma política a nível de fronteira, como a nível de combate ao traficante. Certo? Então, é incrível a gente dizer assim, porque eu até... o álcool também é droga. Sim, mas é uma droga que é controlada pelo governo, mas tem aí o alcoolismo que a gente sabe, que tem efeitos muito fortes dentro da família, dentro do trabalho, dentro do indivíduo, né, de toda forma. Então, se você vai abrir o leque para droga, tem que ter uma política muito bem feita. Eu já deixou muito claro aqui. Os CAPs estão fazendo muito pouco. As UPAs tendo que absorver urgência psiquiátrica, isso nunca foi visto em hospital geral fazer a urgência psiquiátrica. Mas o financiamento é tão pouco que o que se paga por um paciente psiquiátrico é tão baixo que a qualidade dos hospitais psiquiátricos são cada vez piores e cada vez se deshospitalizando porque a condição lá é muito ruim. Então teria que se ver, eu não sei valor, mas disse que aquela deputada que foi caçada, a Flor de Lis, ela recebia R$5.000 por cada menino que estava lá naquela creche lá, cada rapazinho. E aqui, para pagar pelo SUS, não consegue chegar nem perto disso. Eu diria o seguinte, as experiências de legalização de droga, né? A gente teve no Paraguai há uns 3 meses, eu acho, um encontro dessas instituições médicas latino-americanas. Eu tive a honra de ser vice-presidente da Confederação Médica Latino-Americana. Aí eu conversei com o pessoal do Uruguai, que é a experiência que a gente tem aqui, mais né? Próxima. Mais próxima daqui, com a visão daquele esquerdista, idílica, benevolente, né? Pois bem, aumentaram o número de roubos, sim, agressões, doenças mentais, quer dizer, estimulando a esquizofrenia, quem tem qualquer tendência esquizofrênica, a droga exacerba, né? Depressões, assassinatos, suicídio, tudo isso. Agora, você veja mais uma vez essas incoerências da esquerda, né? Passeatas de legalizações de drogas, né? Esse negócio como se droga fosse um divertimento, né? Recreativo, agora recreativo, tem o termo. Né? Antes, quando a gente era estudante de medicina, a gente perguntava naquela entrevista na amnésia com o paciente, você já usou alguma vez algum tipo de drogas? Hoje a gente já pergunta de outra maneira, o que você prefere usar no final de semana? Que coisa, não é? A abordagem da gente mudou, porque aí eu volto para a questão da guerra cultural, do grancismo, do é proibido proibir, tudo a liberdade total e o hedonismo, porque é uma busca desenfreada pelo prazer. A gente tem uma geração aí viciada em dopamina. Se não é pelos jogos eletrônicos, se é pela pornografia, é pelo uso recreativo, como eles querem dizer, da droga, que nada mais é do que um braço do grancismo, desse relativismo moral de dizer que droga é
passível sim de usar com moderação. Antes a gente, quando era criança, via que a propaganda institucional era droga, é proibido usar droga. E doutor Geraldo trouxe um dado real, que é do Uruguai, mas também é de Los Angeles, com a fila da Cracolândia lá, em plena Hollywood Boulevard, onde a gente tem pessoas morando em tendas, que só lembra o movimento dos antigos veteranos do Vietnã, que ficavam lá abandonados, sem qualquer assistência, entregues à droga e ao alcoolismo no pós-guerra, porque não foram bem acolhidos, foram os derrotados. E a mesma coisa acontecendo com outros estados democratas que estão incitando esse tipo de política, que inclusive beira também a descriminalização de pequenos roubos, como vem acontecendo, grandes, né, movimentos que eles chamam lá de mob, flash mob, né, que nada mais é do que aquele anarquismo de destruir uma loja de conveniência, fazer pequeno roubo e ninguém é preso. Então, mostra-se que lá aumentou em 30% nessa cidade americana o número de acidentes de trânsito de jovens que estavam sob efeito de drogas, que não álcool. Então, é esse ponto do vício, né, da mendicância, do pequeno roubo que aumenta, que eles colocam na conta de, não, vamos colocar como uma política legalizada, porque o imposto vai cobrir o dano social. Isso é uma grande mentira, que já se mostrou que o valor não cobre o prejuízo que se tem consequentemente. E o grande argumento para a liberação de drogas é que toda essa repressão não resolveu o problema, né? O grande argumento que eles usam. Aí, a mesma pergunta se pode fazer, bom, com toda a repressão nós não resolvemos o problema de roubo, aí vamos deixar as pessoas roubarem. Soltar os ladrões? Mas foi isso que estão ensinando nas escolas, não se resolveu o assassinato que existe, os assassinatos. Nós vamos deixar se matar impunemente as pessoas, então é visível que quando a pena diminui, que quando você não reprime, se aumenta o uso. E o pior, para um país, só para esse assunto, assim, para eu tirar da minha conclusão, a droga tira a capacidade de trabalho, fora todo o restante. Então, se você quer acabar com o país, vamos historicamente, o que houve na China, na guerra do ópio, né? Sim. Quer dizer, a China viu que sua população estava inutilizada para produzir, para trabalhar, resolveu proibir o ópio. Quem tinha interesse, né, no caso, na época era a Inglaterra, a Grã-Bretanha, foi lá, bombardeou a China para abrir e permitir o consumo do ópio. Para quê? Para a população se tornar improdutiva. Então, é estranho, né? Mas parece que há uma tentativa da esquerda de anular a sociedade, destruir o trabalho, para quê? Para escravizar o povo. Para começar com aquela história de exatamente você entorpecer, né? Eles querem ir contra a religião, dizendo que é o ópio do povo, mas na verdade a guerra cultural traz esses outros vícios. Porque quando você tem um grande músico, artista, que está lá promovendo essa ideia da liberação e da legalização da maconha, que na visão deles é algo leve, eles não colocam por trás tudo isso que a gente está comentando, da escada, de que você vai buscando cada vez drogas mais potentes. Mas se a gente ficar só na cannabis, a gente pode dizer que estudos mostram, com a evidência científica, que no jovem reduziu foco, concentração e memória. E, no contrário, no idoso, está sendo muito bem analisada como canabidiol para o Alzheimer, porque no idoso, com sinapses já formadas, já com conexão estabelecida, melhorou foco, memória e atenção. Mas é uma questão de dose. Aí você tem a prescrição médica. Isso. Quando o que está se fazendo no mundo, não é aqui não, só no mundo, é liberando o cultivo, inclusive, dentro de casa. E isso não dá janela terapêutica. Não dá. Não é o médico que mandou cultivar. Você não sabe quantas gotas você vai prescrever, quais são os efeitos colaterais. Então, é essa visão idílica de vamos plantar na minha horta o que quer que seja para um bem-estar e um relaxamento. Não, não é bem assim. Também acho. Aí nós temos, viu, Afonso, um negócio interessante, a gente está analisando a política de saúde globalmente, né? Aí tem essas filas que Pedro se referiu, 20 mil pacientes em fila de cirurgia. O governo do estado recentemente implantou um sistema de cirurgias eletivas, não é? Aí quem o governo deveria procurar? As empresas, ou já que seus funcionários poderiam fazer, ou contratar a rede privada auxiliar montada, né? Bem estruturada. De quem o governo foi atrás? Empresas sem qualquer experiência na área de saúde, recém-criadas,
administradas, por exemplo, no Valfredo Gugel tem uma empresa lá que está fazendo algumas cirurgias eletivas, que é um cubano ou uma cubana que administra essa empresa. São umas coisas assim tão loucas. Por exemplo, a cirurgia eletiva no Alto Oeste que está sendo feita não é em Mossoró, é em cidadezinhas pequenas, é Almina Afonso, é Tenente Ananias, Alexandria, e também por uma empresa que foi recém-criada. Tudo é muito nebuloso, né, neste governo, que é outro. Aí você vai entender já onde eu quero, está a transparência onde eu quero chegar. Recentemente tentaram trazer uma empresa da Bahia para competir na anestesia aqui, que tem uma cooperativa muito organizada. Chegou sem nenhum profissional, ganhou a licitação, o governo aprovou. Não conseguiu se estabelecer porque nenhum profissional anestesista quis ir trabalhar nessa empresa, né? Durante a pandemia, você lembra, trouxeram empresas da Bahia também para administrar os hospitais, as UTIs recém-abertas. A UTI do João Machado passou 2 meses com esta empresa recebendo e sem abrir, porque não tinha equipamento, nem tinha médicos, né? Então é uma coisa, aí eu fecho. Uma das coisas muito importantes também na saúde é fechar a torneira da corrupção, né? Do desperdício e da corrupção, porque infelizmente os governos de Lula, de Dilma foram pródigos, né, nessa questão da corrupção. Quantos escândalos, banco de sangue, né, ambulâncias, tanta coisa escandalosa. Então, dinheiro falta. Agora, se fechar a torneira do desperdício e da corrupção, sobra. É meio caminho, né, para resolver também. Na realidade, é isso que o Bolsonaro está fazendo, não é isso? O nosso presidente hoje falou assim, não, basta não roubar. Só não roubar, a gente vai ter dinheiro suficiente para financiar a saúde, a educação, a segurança. Mas a pandemia criou um caminho muito fácil com esses contratos sem licitação. Quando você tem essa desculpa de emergência de saúde pública, esse vai ser notoriamente o grande momento propulsor para você ter iniciativas como a dos respiradores. Porque foi um contrato via consórcio interestadual, né, o consórcio lá que tinha, né, o Carlos Gabas como esse gerente lá, e tinha fortemente participação do governo da Bahia, do governo de Pernambuco, do governo daqui do Rio Grande do Norte, e a gente ficou com prejuízo, né? 5 milhões, que viraram 50 milhões, que deveriam ter sido empreendidos, e pessoas morreram sem ter acesso a um ventilador. Quando não, foi feito um contrato com uma empresa que sequer tinha qualquer respaldo de equipamento hospitalar. Era, inclusive, a Hempcare, uma empresa de importação e exportação de maconha. Parece que o assunto está rondando, mas são os links que a gente faz. Tem uma máxima, né, na criminalística que diz, follow the money. É só seguir o dinheiro. O caminho foi esse. A pandemia vendeu facilidades para os ditadores sanitários que criaram imposições e pavimentou o caminho da impunidade e da corrupção. Sem transparência, inclusive houve um hospital em Belém que houve uma parede falsa criada para esconder os ventiladores, porque ele não tinha contratado médicos, nem equipe, nem estrutura de gases para poder colocar. O doador deu, né, os ventiladores de boa fé, mas ele não implantou. Quando eu fui secretário, já tinha iniciado essa construção do Hospital da Mulher de Mossoró. E tinha aí o Banco Mundial também estava investindo dinheiro, e eu disse, olha, quanto é que vai custar essa obra? Aí na época me falaram que seria em torno de 120 milhões. Eu digo, e os outros 240 milhões? 240 é 120, não, 120 é para construir. Outros 120 é para equipar. E os outros 120 para manter ela funcionando durante 4 anos. Então, quando se fizer um projeto de um hospital, pode multiplicar por 3. Senão vira um elefante branco. Perfeitamente. Tá entendendo? E aí todo mundo se anima só porque já tem o dinheiro da construção. E isso a gente vê que realmente, por isso que nem construir às vezes é. Por isso que eu acho que a iniciativa privada é aquela que dá a resposta mais rápida. Dá a resposta mais rápida. Essa parceria que o doutor... porque você faz parcerias. Pode ser instituição, quando eu falo privada, é o filantrópico. Porque o pessoal acha que filantrópico não
não é privado, é privado. Ou não é sinônimo de qualidade? Não, você tem o público e tem o privado. O privado tem com fins lucrativos e sem fins lucrativos. O sem fins lucrativo envolve essas APAMs, envolve uma série, porque a filantropia é uma certificação federal que essa instituição vai poder receber dinheiro do orçamento geral da União. Ou dedução de impostos. Certo? Como você ser reconhecido aqui na Assembleia, né, como de utilidade pública estadual, lhe abre o direito de você solicitar verbas para determinados projetos e programas que tenham uma estrutura e você pode receber dinheiro do OGE. No OGM já é mais difícil, porque não sobra dinheiro. Então você fica tentando, mas não consegue muito isso. Mas é exatamente isso. Mas o próprio sistema filantrópico, a terceira via que o Zé Serra chamava lá atrás, temos que ir para a terceira via, porque só público e o privado com fim lucrativo, às vezes, ficava estanque. Então precisava ocupar esse meio aqui. E isso ficou esquecido. Ficou esquecido. Eu gostaria de chamar a atenção, Afonso, também para outro detalhe sobre saúde nessa temática que a gente... ultimamente eu tenho escrito algumas, até como uma visão da saúde. Nós estamos tendo atualmente uma explosão de AVCs e infartos, não é? Aí nós vamos agora para aquela política do fique em casa, que ligeiramente já foi abordada aqui. Isso foi um crime muito grande, porque eu não digo nem em relação a ir para um local, porque o grande debate foi, que está inconclusivo ainda, né? Claro que o que funciona ou o que não funciona, né? Isso aí tem pano para as mangas para se discutir. Mas ir ao médico era uma obrigação. Você não podia ter feito aquilo. Por quê? Porque essas pessoas que tinham diabetes, o número de amputações cresceu assustadoramente também, agora no pós-pandemia. O número de depressões, as pessoas que ficaram desassistidas na parte psiquiátrica. E agora, a maior causa de mortalidade, que foi sempre infarto e AVC, né, são as maiores, sem contar câncer também, como a terceira. Então estão explodindo. Por quê? Porque ficou 2 anos praticamente sem assistência. O governo represando, prendendo as pessoas em casa. E com a campanha de histeria, né, doutor Geraldo? Que é isso que a gente comentava. Já em 2021, quando a gente começava a ter todo um respaldo dos artigos epidemiológicos mostrando a pandemia como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, os trabalhos... Eu me lembro que um dos prêmios Nobel, doutor Michael Lewitt, ele é prêmio Nobel de Química, ele já condenava a questão do lockdown, porque em toda epidemia você vai ter uma explosão de casos e depois, logaritmicamente, isso vai entrar em equilíbrio, independente de qualquer fator externo. Nós temos trabalhos epidemiológicos locais daqui do Brasil que são visionários, que casam exatamente com um recém-trabalho agora de um estudioso de Harvard, que foi do Dr. Bruno e Fernando Campelo, lá em Manaus, que mostrou que no momento daquele grande momento lá de grande situação de calamidade, quando se implantou o lockdown, aumentou-se a letalidade naquele curto período de tempo. Exatamente por isso. Porque quando você fecha tudo, você impede o acesso para as outras demandas. O AVC, o infarto, o diabetes, o câncer, não pediram licença para o Covid para deixar de atuar. Então, as pessoas estavam desassistidas das suas doenças crônicas, estavam, inclusive, com medo de buscar assistência, quando não estavam sem acesso, e isso levou a um agravamento das condições crônicas. Por isso que, se você buscar nos dados hoje do Reino Unido, da NIH, né, que é o principal parceiro de saúde pública que a gente tem lá, ele coloca os dados epidemiológicos como uma explosão de 220% nas causas não Covid de letalidade relacionadas principalmente à doença cardiovascular. E isso foi suprimido agora nos dados do registro público de óbito do cartório civil, o que me chama muita atenção, porque em saúde pública, se eu não tenho dado, eu não tenho problema, eu não tenho como atuar como política de saúde. Então, quando eu escondo um dado, por exemplo, hoje em Portugal, aumentou-se em 24% a letalidade de jovens entre 14 e 25 anos. Eu lhes pergunto, é normal ter um aumento de letalidade nos últimos 2 anos, frente a 2019, nessa faixa etária? Chamou a atenção dos pesquisadores, eles disseram exatamente isso.
na emissora lá de televisão, claramente o epidemiologista diz, nós estamos no escuro porque os órgãos do governo não estão revelando a causa de óbito. É interessante a gente também, primeiro, eu já estou com 43 anos de formado, e eu pensava que eu nunca ia conhecer o que era uma pandemia. Qualquer outra foi em 1918, então como é que eu ia imaginar que 100 anos depois ia ter uma pandemia? Segundo, o mundo não estava preparado. O mundo não estava preparado. Fala aqui que mostrava aquelas fotografias com 80, 100 covas, é uma tristeza. Mas eu olhava também e via várias carretas frigoríficas lotadas de corpos, porque os Estados Unidos não tinham nem onde enterrá-los com dignidade. Teve que ficar em carros frigoríficos. A maior potência financeira do mundo, se não fosse um pouco de loucura dos italianos e dos espanhóis, que fizeram autópsias, que resolveram fazer as necrópsias, estava proibido. Sim. Aí descobriu que morria gente de infarto, ABC, que morria de problema de miocárdio, problema renal. Eles foram os heróis dessa pandemia. Sim. Porque eles fizeram contra tudo e contra todos, mas ensinou pra gente. Quando chegou aqui no Brasil, já se sabia de que a pessoa morria. Em fevereiro, a gente tem um vídeo da professora, que era cirurgião vascular em São Paulo, comentando isso. Ela dizia claramente que estava lá na UTI, e quando ela aumentava a dose de anticoagulante, o paciente que estava com o pé azulado voltava a perfundir o membro. Então, não era uma questão de dose fixa, é como sempre na medicina, dose independente, dose do paciente, individualizada. Sistêmica, a gente ainda não sabe quais são as sequelas que ainda vão aparecer desse Covid. Microtromboembólica. Eu mantive o meu diagnóstico, em 3 dias, eu procurei o meu médico, já não estava me sentindo bem, e pedi para me internar. Eu preciso tomar um antibiótico, vou morrer, eu estou com quase 50% tomado do meu pulmão, eu não posso ter uma embolia, eu tinha saído de uma trombose por conta de um catéter de um tratamento de câncer. Eu tive um câncer, tenho diabetes, alto risco, eu vou ficar em casa. Aí me internei, entrei com tudo que era necessário, não adianta que a gente discutir isso. E quando foi no 6º dia que eu desci o corticoide. Então foi quando a junta resolveu entrar com corticoide, com 36 horas depois já estava programada a alta. Mas eu estava ali, batendo para entrar na fase grave. Tanto que disseram, você ficou na fase 2, eu digo, não, na 2,9. Quase que eu vou para a 3ª fase, que era grave. Então, não podia ficar em casa. O erro era esperar a saturação cair, professor, porque era uma hipóxia silenciosa. Quem não escutou do colega o relato do paciente, estava conversando comigo e eu questionando se o meu oxímetro estava quebrado, porque mostrava 70% na oximetria, sem esmalte, sem nada que justificasse, e o paciente eupneico, conversando, mas em questão de 2 horas estava no tubo na UTI. É verdade. Mas isso eu acho que foi um aprendizado. Não concordo de você colocar, eu como ex-gestor 2 vezes. A endemia que eu tive mais problema foi a da dengue. Sim. No final da década de 90, com começo, foi 97, 98. E que a gente não tinha o que fazer. Compramos carros fumacê, que depois não adianta, isso não serve para nada. Mas não sabia o que fazer, como também aconteceu isso com a Covid. Mas que, se nós compararmos a situação do Brasil com a situação de outros países, nós, graças a esses grandes patriotas lá da Itália e da Espanha, que nos disseram como é que o paciente iria se agravar, a gente tem um resultado que, infelizmente, as 640 mil mortes, é porque foi uma pandemia de um vírus desconhecido. Pedro, eu acrescentaria. Eu ainda acrescentaria outras coisas também. Deixa para você. Então. Não, com a palavra, o nosso representante
Aquelas coisas que querem fechar a boca da gente, né? Mas eu digo Os assim, médicos, uma infodemia, vamos combinar que foi uma infodemia. Nós tivemos uns heróis médicos que contra tudo e contra todos, contra a imprensa, contra essa esquerda que queria prender o povo, que queria destruir a economia, que queria... Nós tivemos também um grupo de médicos que entendeu que os pacientes deviam ser assistidos, não é? Que deviam ser cuidados, porque eles não podiam morrer à míngua, né? Isso existiu muito heroísmo por parte. Eu hoje também olho o retrato do que a gente fez, porque o sindicato não fechou um dia durante a pandemia, realmente, porque era necessário passar pelos hospitais, né? Sim. Hoje, quando eu olho assim, eu digo, rapaz, é interessante, mas nós devemos muito aos médicos, aos funcionários, à diretoria. Nós visitamos realmente todos os hospitais e vimos o heroísmo dos médicos, né? Dos outros profissionais de saúde também, mas o médico estava no contato direto, né? Ali com o paciente. Na intubação, no momento mais dramático, não é? Mais dramático, E você sabe quantos pacientes eu não mandei para você, né? Para Pedrinho, porque realmente a gente não podia deixar as pessoas desassistidas, viu, Afonso? Foi o erro de impedir a autonomia médica que matou mais gente do que o vírus, professor, eu diria. O vírus era letal, como foi o SARS-CoV-1, como foi o MERS, cada um com suas proporções, inclusive o MERS de 2014 foi 30,4% de letalidade, né? E esse não foi nem 1%. O erro do Imperial College permitiu... Não dá 0,3%. Isso, o erro do Imperial College, ele permitiu todo aquele fechamento e todas aquelas medidas draconianas que não se justificavam e que, com certeza, já em 2021 a gente comentava, vai morrer mais gente de violência, miséria, suicídio e agravamento das doenças crônicas por conta de lockdown do que pelo vírus em si. E hoje o trabalho de Harvard casa com esse do Dr. Bruno Campelo e mostram os mesmos dados, apenas com a diferença temporal de 2 anos. Agora, o mais engraçado também nessa pandemia é que nós que defendíamos o tratamento dos doentes éramos chamados de negacionistas, né? Não éramos nós, né? Bom, essa guerra de léxico ficou para sempre. Hoje nós defendíamos que as pessoas fossem assistidas, mas não... O óbvio do juramento de Hipócrates é assistir o paciente quando não há tratamento, pelo menos confortar. Isso aí é básico. A gente diz que o médico, se a doença tiver cura, ele vai fazer o máximo para curar. Se ela não tiver cura, o médico vai fazer o máximo para controlar a doença. E se ele não puder nem curar, nem controlar, ele tem que pelo menos confortar. Até isso nos negaram. Ou seja, ninguém pode, a função do médico não cessa. Nunca para. E eu me lembrei do que o senhor falou dos médicos valorosos da Itália e da Espanha, me lembrei de Leonardo da Vinci. O que seria da anatomia, dos estudos da gente, se esse iconoclasta não se colocasse contra os ditos heréticos, né, que ele era considerado e foi condenado, inclusive, e foi lá estudar tudo o que tinha que ser estudado em prol da arte até, mas que serviu a nós, chegou a Versalhes e a todos outros, né? Eu cheguei, Roberto, a escrever um artigo que era Ciência e Arte. Desde que eu entrei na medicina, como estudante, em 1974, que a gente sabia que medicina é ciência e arte. A arte provém da sua experiência, da sua visão de outras doenças, de outros casos, de vários pacientes, e isso simplesmente está dizendo, não está em protocolo. Não existe protocolo de arte, tem? Eu vou entrar, está aqui o protocolo, eu vou ser um grande artista. Não vai. Então, realmente, eu acho que os médicos perderam isso, talvez até por um motivo de culturas mais recentes, de que tudo é protocolo. Mas o que a gente precisava mesmo era colocar arte nesses protocolos. Mas esse direito realmente não foi deixado para a gente poder fazer a arte. Mas é onde eu falo que a importância de nós, formadores de opinião dentro dos grupos médicos, de entender que se a gente não valorizar a autonomia médica, nós vamos perder essa ligação com o paciente. O francês chama de rapport, o americano chama de insight, e a gente tem isso, que é exatamente aquele olhar da porta que William Osler ensina, que é estar ali à beira do leito.
toda a evidência científica é bem-vinda, mas tem por base a experiência clínica. Ela está na base da pirâmide. Tem aromas. Especiais, né? Claro, sem dúvida. Essa experiência laboratorial é fundamental. É o que vai fazer a ciência do amanhã. E é o que faz a diferença de nós como profissionais da quarta revolução industrial. Eu comento muito sobre isso com os jovens que eu tenho a oportunidade, sobre a questão da inteligência artificial. Você, como médico, que vai apenas e simplesmente seguir protocolos ditos e, enfim, colocados para as sociedades científicas sem qualquer criticidade, qual é a sua função na sociedade hoje? O que é que te impede de ser substituído por um algoritmo? Então é esse valor, essa valorização da arte médica que não se ensina em protocolos, mas no cuidado e na experiência do dia a dia de tocar o paciente, de ouvir o paciente, que a gente tem que voltar a valorizar na formação médica. Essa imensa quantidade de faculdades que foram abertas aí hoje provam que a medicina hoje está completamente mecanizada, deturpada e, infelizmente, inclusive a evidência científica foi sequestrado pelo lobby da farmacêutica que hoje financia os estudos que aprovam tanto os remédios como colocam técnicos na Anvisa, no CDC, na Conitec, órgãos que deveriam estar primando pela falta de conflito de interesses. E quando a gente vê a própria Câmara Técnica de Imunizações, onde a gente foi questionar a colocação de um determinado imunizante experimental no nosso Programa Nacional de Imunizações, tinha lá gente com mais de 20 clínicas de vacina. Quando a gente sabe que pessoas que fizeram pesquisa com a imunizante experimental da Pfizer ganharam $12 mil por paciente arrolado, é que a gente entende o porquê que essa indústria lucrou 3 trilhões de dólares no mundo, seja em medicamentos ou equipamentos hospitalares. Então, quando a gente critica médicos, cientistas, jornalistas e outros pesquisadores que têm um grave conflito de interesse e que não podem, de forma alguma, opinar sem ter esse escrutínio público, a gente colocou um dedo na ferida muito grande. É por isso que eu fui tão difamada, cancelada e censurada, porque eu me ative à ética, ao que a gente tinha de fatos e não quis valorizar o que uma sociedade X ou Y disse, mas o que o nosso juramento médico sempre falou. Olhe o paciente e haja segundo o que for, não malefício, buscando o benefício. O mais interessante também é que nesse bombardeio todo, a gente que é das instituições médicas, a gente vê como os médicos conseguiram ainda preservar sua unidade, né? Quase 80, perto de 90% dos médicos mantiveram a defesa da autonomia médica, não é? Que isso foi básico para o desenvolvimento de todo o transcurso aí do atendimento, a pressão desse grupo de médicos organizados, tudo. E 10%, assim, seguiram uma linhagem muito ideológica. Posições extremadas, posições, vamos dizer, que findaram redundando em prejuízos para a sociedade. Que, né? Infelizmente, boa parte estão hoje nas universidades doutrinando os estudantes, como também professores do nível secundário nos ensinos médios. A gente tem hoje um grande problema na formação médica, que são professores que, na verdade, são doutrinadores desse tipo de visão socialista, em que o grancismo está lá passando a mão na cabeça com a média 5, onde vale a nota de grupo e não a individual, onde o mérito não é valorizado, mas uma questão de cotas e cuidados com determinados detalhes do léxico, que querem mudar até a gramática. Quando você, o Lancet, publica que são pessoas que menstruam e pessoas que engravidam, e um editorial falando da preocupação política com a América Latina, eu já tenho certeza que esse é um periódico que não merece mais a minha visão crítica médica. Ele se tornou um grande jornal de venda de interesses ideológicos. E é engraçado, por exemplo, você vai ver, você lê a Folha de São Paulo, que ainda é o maior portal, né? O UOL, a gente obrigatoriamente tem que consultar quase todos os dias, e você vê lá. Engraçado, não existe direita para eles não, Afonso. É só extrema direita, né? Exatamente. Agora a esquerda é centro-esquerda, é amaciada. Agora a direita não. Por exemplo, a manchete de hoje, quase o dia todo no UOL, é que Bolsonaro está aproveitando lá na Inglaterra para fazer alianças com a extrema direita. A Polônia
países tradicionalistas com a democracia em pleno funcionamento, tudo, eles dizem que são administrados. Mas por que chama por extrema-direita? Porque criminalizaram o comunismo, Sim. professor. Viveram o horror do Holodomor. Então, é essa página obscura da história que eles querem apagar. No 1984, quem tem a informação tem o poder. E quando as pessoas se derem conta dessa grande mídia e manipulação de massa que elas estão imersas, e elas acordarem, é que elas vão perceber o quanto elas erraram por força da complacência, de ter aceitado tudo sem questionar, e principalmente de ter perdido sua liberdade, porque por medo de morrer, as pessoas abdicaram da liberdade e deixaram de viver. É verdade. Quer algumas soluções para a saúde? Eu acho que nós poderíamos agora falar, nós aprendemos o quê e qual seria uma proposta, né? Para que a gente pudesse sair. Temos, não é só trevas, temos luz no fim do túnel. Cada um pode dar um pequeno, né? Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu vivi o tempo das UBS, né? UBS era um ginecologista, um clínico, um pediatra e às vezes um cirurgião geral, né? Normalmente, todo o interior tinha isto. Isso foi substituído por um profissional chamado médico de saúde da família. É muita responsabilidade, né? Quer dizer, faz desde a pequena cirurgia até o pré-natal, até o encaminhamento da gestante, coitada, que às vezes não encontra maternidade, não é? Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas esses médicos estão sendo heróis. Mas onde é que eu quero chegar? A cobertura no Brasil é em média 60%. Então, além de sobrecarregarem com especialidades este médico, que antigamente a unidade básica tinha 4, hoje um faz o papel de 4, ele deveria ser responsável por 4.000 pessoas, mas como a cobertura é de 60%, ele fica responsável por quase 8.000 pessoas. Então, uma coisa importantíssima para você melhorar o problema da saúde brasileira é a acessibilidade, que a gente se referiu no início. Então, ampliar a rede de estratégia de saúde da família. Sem isso, é muito difícil a gente escapar destas dificuldades, porque a estratégia de saúde da família, ela consegue aí quase 80%, não é isso? Quase 80% de resolução dos problemas, evita chegar no estágio posterior. Claro que há as outras etapas que eu deixo para os outros. Eu começo aqui do básico, né? Mas aí eu passaria para os outros as possíveis alternativas também. O que nós temos é que reestruturar tudo isso. Eu morei no Canadá, fui com minha família, fiquei lá fazendo uma atualização. E o que a gente vê no Canadá é um pouco diferente da nossa realidade. Primeiro, o financiamento. Enquanto naquela época nós gastávamos $500 per capita, o Canadá gastava $3.000 per capita na assistência à saúde. E lá não tinha plano de saúde. Eu comprei um seguro saúde para os meus filhos nos Estados Unidos, porque lá não tinha plano de saúde. Só funciona o estatal. Agora, se na região precisa de quantos tomógrafos, quanta ressonância, aí teria, eles têm uma coisa, mas tem muito mais dinheiro que a gente e provavelmente não tem muito de problema de gestão. Mas o que é que a gente via? Via que 70 a 75% da população médica era médico generalista. Isso significava dizer que para especialistas só tinha 25% do mercado. Agora, para você ser um médico generalista lá, você tem que fazer uma residência de 5 anos. De 5 anos. Ele vai aprender a fazer pequenas cirurgias. Ele vai aprender os casos de IVAs, que é infecção de vias aéreas superiores. Ele vai precisar do otorrino para tratar uma gripe ou uma sinusite. Então, eles fazem 5 anos para aprender tudo que tem na saúde da família. O que nós às vezes vemos é que aqui tem um número muito pequeno, inclusive, de vagas para a nossa população de medicina coletiva, que é uma especialidade. E você ser médico de saúde da família não tem, muitas vezes, necessidade nenhuma de outras qualificações.
Aí isso é que é um problema. Então vamos dizer que temos que corrigir. Estamos formando muitos médicos, às vezes a gente já discutiu isso na geral. Será que são muitos mesmo ou porque o Brasil é muito grande? O que a gente não pode é formar muito médico para ficar tudo no litoral. Nós precisamos descentralizar isso. Agora, o médico lá da saúde da família, com 5 anos de pós-graduação, ganhava $12 mil por mês. Então todo mundo queria, né? E tinha, como diz assim, em outras palavras, segurança, né? Aqui você vai participar de um programa de saúde da família, você não tem nenhuma segurança, não tem carteira assinada. Precarizado, né? Precarizado. Então eu gostaria de olhar para esse segmento. Tenho 3, né? Tenho o governo, tenho o médico e tenho a população. Eu acho que tem que se olhar nesse tripé, que são todos interdependentes. Precisamos mudar a ideia de médico, e o Geraldo, como presidente da FENAM, Federação Brasileira Nacional de Médicos, defendeu um piso salarial de, na época, eu não me lembro, 18 era 20 mil reais, como sendo médico de carreira, como é um juiz, como é um promotor, como ele vai se dedicar a isso. E vamos exigir, então, uma formação mais completa, mas que ele, ao entrar como médico de carreira, ele saiba que ele vai viver dignamente e poder dar o que é mais importante, que é educação e saúde também para a sua família. Antes de você, Roberto, eu só queria, porque muitas vezes a população pensa que os médicos são milionários, né? Apenas para dizer à população que nos assiste que a média salarial do médico brasileiro é de R$8 mil. Não se engane. Com emprego federal. Exatamente. Então, essa é a média salarial pelo IBGE, né? E que não é muito diferente, viu, Suzy, dos odontólogos, que a média é 7 mil e pouco, etc. Porque às vezes se tem uma ilusão de que o médico é milionário, é isso ou aquilo. Não é, não é? Existem alguns do setor privado, que são em torno de 20% dos médicos, também não são mais do que isso, que prestam um trabalho de medicina avançada, de alta tecnologia, etc., que fatura um pouco mais. Mas o médico do serviço público, não adianta a gente se enganar, de achar que esse médico ganha rios de dinheiro. Não ganha. Trabalha muito. Vive de plantão, correndo de um lugar para outro e muitas vezes morre nas estradas, não é? Sim. Esse estudo já foi feito, só né? Para terminar esse raciocínio, a nossa pirâmide social ela é muito achatada. O número dos pobres, vamos dizer, aqueles que têm alguma renda que vai ainda bem, é tão grande que quando você puxa a pirâmide aqui, de classe rica não existe quase aqui no Rio Grande do Norte. E a classe média é achatada também. Existe uma média alta e uma média baixa. Já estão divididos. Fatiaram a classe média. Já vi querer exterminar também. Há quem queira exterminar a classe média. A média complexidade, está imprensando. Ódio a classe média. Então esse é o seguinte, vamos se preocupar que esse médico deveria realmente ter formação para fazer a atenção básica com muita competência e muita capacidade de trabalho, quer dizer, não adianta ele ter também tudo que é titulação e chegar lá não tem um bisturi para poder treinar um abscesso, tá entendendo? Então condições de trabalho é muito importante. Unindo as duas pontas da sabedoria e experiência que eu me encontro aqui, eu diria que é um problema de base, sim, que a atenção primária continua sendo o olhar mais importante do ponto de vista de nós médicos, porque a gente já foi da atenção primária e eu fui escalada exatamente do médico que estava no PSF da rua, né? Porque no interior eles chamam que o médico da rua é aquele que está na área mais urbanizada, para o volante que fica lá fazendo aquela parte de atendimento no interior, e atendia em escolas, onde sequer uma maca eu tinha para examinar meu paciente. Eu nunca me esqueço desse birô, ele tinha um buraco no meio. Enquanto eu ficava lembrando dos prédios da justiça, dos prédios, né, de quem é auditor fiscal. Então, para nós que fazemos atenção em equipe multidisciplinar, sempre foi precária a condição de trabalho. Muito embora alguém fale de remuneração, a precarização do vínculo empregatício é que leva a essa falta de ter estímulo para continuar no serviço público. Porque, veja, um estudante de medicina, quando se forma, há 20 anos ou há 10 anos, eu tenho 15 de formada, mais ou menos, a gente tinha
20 quase de formada, 15, né, de especialista, 5 de especialista. Mas a gente tinha uma lista que os médicos, os prefeitos e secretários municipais ligavam para esses estudantes para pedir que eles fossem para lá trabalhar. Hoje não tem mais essa grande oferta de trabalho. E eu concordo quando o doutor Pedro fala da formação que outros países dão ao médico clínico geral ou médico de família, porque é um problema também de formação médica. Não adianta querer tapar o sol com a peneira com 2 anos de médico de saúde da família, de entrada direta, até com a panaceia dos mais médicos. O doutor Geraldo foi um grande, né, dos gigantes que lutaram contra esse absurdo aqui no Estado e em outros, durante o tempo dele na FENAM. E isso vai exatamente no que casa com os projetos que a gente defende. Uma formação médica mais completa para o médico que vai se formar médico de saúde da família, mas uma carreira pública que dê uma hierarquia e uma probabilidade de progressão, como a gente tem de promotores, começa numa instância, vai para a capital, da mesma forma o médico de saúde da família, mas ampliar essa ideia de especialistas também, porque é muita coisa para ele lidar. E se esse trabalho vai ser de formação, a gente vai ter alguns anos para poder alcançar o ideal desse médico com um perfil mais resolutivo, que não precise tanto do especialista. Até lá, o que se chamou de NASF, Núcleo de Ampliado de Saúde da Família, que contempla odontólogo, psicólogo, médicos de algumas especialidades, já deveria ser o básico. A gente tem que ampliar a oferta de profissionais de todas as áreas, médicas e não médicas, e inclusive dos médicos de especialistas, basicamente pelo menos pediatra, gineco e o médico clínico geral, para atuar lá e resolver com condições de trabalho e uma carreira ligada a concurso público por mérito, e não esse vínculo lá de conchavo, de indicações que, né, queria ouvir a opinião de Suzy nessa parte do médico junto com a equipe multidisciplinar. Inclusive, Roberta, você falou num aspecto muito importante da questão da profissionalização, da questão também de gestão. A gestão perde a continuidade de um governo para outro, né? Então, sempre vai estar renovando aquele quadro. E as pessoas, quando começam a entender, parece que é uma forma, às vezes, até de propósito. Sim. Quando você começa a entender, você sai. Porque parece que a intenção é você não entender, você apenas assinar, né? Eu passei pela gestão, passei na Secretaria de Saúde do Estado, na época do doutor Pedro também, estive por lá. E parece, a sensação que dá, às vezes, é que quanto menos você souber, melhor, né? Porque aí você vai atender alguns interesses de forma inocente. Porque, né? E, então, essa questão da profissionalização de carreira, eu acho importante também a questão de você ter uma continuidade de gestão, embora que a gente sabe que existem cargos de confiança, que são necessárias essa troca, pela questão do direcionamento, as diretrizes políticas que serão implementadas, mas a questão da gestão em si, da competência, né? A gente precisa entender do que está fazendo. Muito do serviço público não funciona por incompetência. Nós não sabemos gerir, né? E, às vezes, somos colocados de forma inadequada para atender uma situação política, né? Então, eu acho que a opinião da questão da profissionalização também vai na gestão. Na questão médica, na ponta, né, no serviço básico de ponta, mas também a gestão. E para a gente não ficar na mão de um político e outro, fazendo favor, né, de lhe empregar, como se a gente tivesse realmente a mendigância não só vem de quem usa, o usuário do SUS, não. Às vezes o profissional passa por essa situação constrangedora. Outra coisa interessante, só antes de passar para você, que já está quase chegando no fim, né? É que o seguinte, parece que esses governos de esquerda, eles têm uma raiva tremenda da assistência média e de alta complexidade, né? Parece que eles vivem ainda nos anos 60, que naquele tempo as coisas mais elementares eram lavar as mãos, né? Era a higiene, era as coisas, uma alimentação mínima, que hoje o problema é a obesidade, a qualidade da água. Essas questões já foram, né, relativamente superadas. Então, eles conservaram esse ranço, esse ódio, né, das especialidades, por exemplo, da psiquiatria. Parece que eles têm ódio
Doença mental para eles não existe, né? Tudo cultural. Tirar tudo cultural, né? né? Do que resolver a doença. É Foucault, né? Aquele negócio dele, das filosofias dele, tudo é cultural, não é? E da mesma forma, hospitais. Eles parecem que têm ódio de hospitais. Eles acham que hospitais é um negócio para sugar dinheiro do SUS, tomar dinheiro das pessoas. Então, isto é ruim. Isso desassiste as pessoas. Isso deixa a nossa saúde com essa precariedade de corredores lotados, de pacientes em filas de UTI. Há uma média de 30 pacientes em condições inadequadas esperando vagas de UTI no Valfredo Gugel. Os dramas das casas que a gente visita, pacientes que estão lá com dedos isquêmicos, precisando de amputar e não encontram um leito onde ficar. É muito dramática essa situação. Agora, eu digo uma coisa aqui no nosso programa, né? Não tenho nem dúvida. Pode piorar. Pode piorar. Né? Porque se vier o governo, um governo de esquerda, com história que vai trazer de volta médicos cubanos, para a população saber, ninguém é contra médico cubano para ir para interiores, não. Não é essa a questão. Primeiro, porque o mercado é brasileiro, tem que ser de brasileiros, a primeira coisa. E segundo, é não fazer papelão de trazer enfermeiro, de trazer militar, de trazer adido, de não sei o quê, para fazer papel de médicos aqui, enganando a população brasileira. É isso que nós não queremos. Nós queremos todo mundo assistido, de preferência com médicos brasileiros. Né? Com qualidade de formação. Mas me sinto honrado, né? Eu acho que foi um encontro ter proporcionado esse encontro de gigantes. Eu acho que o que foi de conhecimento que foi transferido para cá, espero que as pessoas tenham a oportunidade, né? Acho que vamos ter aí, acho que muito mais likes nesse sentido, porque o que foi discutido aqui, o que foi conversado, foi de alto nível. E eu fico contente de eu ter oportunizado. Eu gostaria que cada um agora desse assim sua considerações finais, que nós estamos 4 minutos e meio. Tá. Olha, eu estou muito satisfeito. Eu realmente vejo aqui que a gente tem muito o que aprender também. Né? E dizer o seguinte, o meu sonho era de que o Brasil fosse um país saudável, o meu estado, Rio Grande do Norte, fosse um estado saudável, e os municípios do Rio Grande do Norte fossem municípios saudáveis. E o que é um país, um estado e um município saudável? A OMS já disse. Saúde é o bem-estar físico, mental e social. O social é emprego, é moradia, é lazer, é educação, é segurança. Tudo isso é o que você pode dizer que é um movimento social saudável. E aí os médicos vão entender, os paramédicos, né? Todo mundo que mostrou-se um gigantismo nessa pandemia vão poder fazer muito mais. Aqui a gente não pode eliminar ninguém, nem os odontólogos, nem os enfermeiros, nem os fisioterapeutas, todos se agigantaram. Então, se a gente trabalhar nesse conjunto de bem-estar físico, mental e social, nós podemos vislumbrar um dia um país saudável. Vamos conseguir isso. Doutora Roberta, por gentileza. Eu agradeço o convite e me sinto muito honrada de estar aqui com pessoas tão influentes e experientes e que ajudaram a formar a nossa opinião, tanto do ponto de vista da carreira médica, como também da saúde pública. São pessoas que norteiam esse pensamento que a gente tem de formação crítica, sempre buscando a defesa da autonomia médica. Porque quando a gente tem médicos que são responsáveis pelos seus atos, de acordo com o que a gente já tem no Código de Ética Médica, a população tem minimamente o seu acesso garantido. O que não pode jamais é interferir nessa sagrada relação médico-paciente. Doutor Geraldo. Muito bem. Miguel Couto, eu escrevi também um artigo sobre isso. Miguel Couto, nos anos 50, dizia: o Brasil é um grande hospital. Né? Ou seja, uma população fragilizada, né? Doente, mal cuidada. Né? Então, o que os governos precisam é cuidar do povo, é oferecer essa assistência, não é? Através dos vários sistemas, vamos dizer, público, privado, filantrópico, etc. Eu gostaria de terminar com uma reflexão, viu, Afonso? Como a gente está num período político, a gente não pode fugir dessa reflexão.
como é que o cidadão quer mudar e melhorar a saúde se ele não procura os caminhos certos para isso? Então ele tem que tomar muito cuidado em quem vai votar para presidente, para governador, não é? Olha o nosso secretário de saúde, olha se vale a pena continuar, não é? Coisas dessa natureza. Olha para os deputados, olha quem fala pela saúde, olha quem tem história na saúde também, não é? Não é só defender a saúde, não, porque muita gente vai dizer, eu defendo saúde, educação e segurança, etc. Bom, você está preocupado com a saúde vai mal, escolha quem defende a saúde, mas dê uma olhadinha também no passado, quem lutou pela saúde, quem milita pela saúde, quem lhe defende, não é? Isso tudo é muito importante. E obrigado pela oportunidade. Agradeço a Pedro, a Suzy e a Roberta a oportunidade de ter conversado com eles aqui. Eu quero agradecer a todos vocês de coração, né, que compareceram aqui, que trouxeram todos esse esclarecimento. Eu acredito que a gente vai proporcionar outros momentos para que a gente possa fazer, sabe, outro programa igual a esse, para produzir o conhecimento. Pessoal da TV Natal, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer o pessoal do YouTube, quero agradecer o pessoal do Facebook, e nós vamos aí para frente, nós vamos conseguir um Brasil cada vez melhor. E hoje eu posso falar que Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Uma boa noite para todos vocês e que fique com Deus. Amém. Boa noite. Dá certo. Muito obrigado, né? De coração mesmo. E foi fantástico. Conversa boa. E aqui nós temos aí